Por que que os angolanos e outros países da África que são falantes de português acabam não falando com sotaque do Brasil? De uma vez que o Brasil é um dos maiores produtores de conteúdos digital e hoje em dia esses conteúdos são utilizados de uma forma assustadoramente grande. E outra coisa, temos também outros meios de entretenimento, como o desporto, que não é tanto assim, mas outro entretenimento chamado novela é muito consumido desde terra e idade. Por que que isso acaba não influenciando de uma forma gigante no nosso sotaque? Por que que não? Bom, a resposta disso seria simples, se a gente não fosse aqui aplicar alguns pontos históricos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative a notificação, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Eu vou ler aqui o comentário do nosso amigo Loco Porroque. Por que que os africanos que falam português acabam não tendo o sotaque brasileiro, certo? Eu vou ler aqui o comentário gigante, mas vamos ler aqui, vamos ter paciência. Parabéns pelo vídeo. Tenho uma dúvida sincera, gostaria de ouvir sua resposta. Mesmo o Brasil sendo o maior produtor de conteúdo, e pelo que vi em suas falas de outras pessoas de países falantes de língua portuguesa, por que que ainda, com tanta influência de conteúdo consumido brasileiro, o sotaque de todos são sempre mais parecido com o de Portugal do que do Brasil? Não que isso seja um problema, mas existe alguma resistência ou é apenas por hábito? Bom, pessoal, abraço do Brasil, somos todos irmãos. É isso aí, somos todos irmãos mesmo, é isso aí. Concordo contigo, parceiro. Bom, pessoal, a resposta das últimas palavras é não, não é questão de resistência. Existem alguns fatores que acabam influenciando o nosso português e nós não podemos olhar só no quesito Portugal. Tem a questão nacional, certo? Existem muitas línguas nacionais aqui em Angola que acabam influenciando o nosso português e, com certeza, de uma forma devastadora, influenciam o nosso sotaque. Isso é mais importante. Alguns meses atrás eu estava numa roda de debate, numa mesa redonda, é isso que se diz, onde na qual estávamos a discutir, era no Dia da Língua Portuguesa, estávamos a discutir sobre a questão do português e uma das coisas que lá se levantou é sobre como o português pode sobreviver, né? Daqui a mais alguns anos. Isso é muito pertinente a gente abordar aqui, eu fazer lembrar aquilo que eu falei lá, o que todos nós defendemos lá, para vocês. O que é que se defendeu lá? Defendeu-se que a língua portuguesa é muito importante, acaba nos ajudando a ter influência no cenário internacional e de alguma forma ou de outra acaba também nos ajudando a se unir mais, a se amar mais, a se entender melhor, certo? Porque existem mais de 20 línguas nacionais aqui em Angola e cada língua é diferente da outra. E cada língua tem uma influência diferente do português. E isso é que construiu o sotaque que nós temos hoje. É o que construiu o linguajar que nós temos hoje. O i, é como então, boa e outras coisas mais. Tudo isso veio dali. E equiparando com Moçambique, existe lá também algumas influências das línguas moçambicanas, no português moçambicano, e principalmente no sotaque moçambicano. Se vocês conseguirem notar, o português do Brasil é diferente, o português de Portugal é diferente, o português de Angola é diferente, de Moçambique é diferente, assim sucessivamente. Cada país tem seu português ou sotaque, né, de uma forma diferente. Mas didaticamente nós somos mais inclinados, sim, ao vocabulário estritamente português e não brasileiro. E muitas das vezes nós que somos estudantes somos corrigidos para não proferir palavras que são ditas no português brasileiro e sim no português de Portugal. Não por uma resistência, mas sim por uma legalidade, certo? Bom, pessoal, eu trouxe aqui alguns parâmetros e a gente sabe, né, que um tema como esse, querendo ou não, nos remete à história. Eu vou pedir novamente que vocês inscrevam no canal, ativem a notificação de partilhar o vídeo com você interessada, que aperta o botão rapa, meu. Aperta o botão rapa, certo? Vai nos ajudar bastante mesmo. Vamos lá. Primeiramente, nós devemos entender que a independência do Brasil se deu em 1822. De lá para cá passaram mais de 200 anos. E esses 200 anos com certeza serviram para que o português brasileiro sofresse transformação no percurso do tempo. Tanto é que se desligaram totalmente do vocabulário que existe em toda parte da CPLP. O brasileiro é diferente. Não tanto assim, mas para nós que conseguimos já notar uma coisa ou outra, existe uma diferença. E essa diferença não fica só no próprio vocabulário, expande-se também no próprio sotaque, que existe outra justificativa histórica que trouxe esse sotaque brasileiro, né? Visto que o Brasil é uma mistura de quase todos os povos do mundo. Temos ali os indígenas, que são os donos da terra, na altura, e vieram os descendentes de
africanos, descendentes de europeus, descendentes de asiáticos, e todos aqueles ficaram donos daquela região e praticamente moldaram-se a si, e é aquilo que eles mostram nos dias atuais. E o poder que eles têm, por exemplo, na língua portuguesa é significativo por quê? Porque eles são a maioria. Em todos os países falando de língua portuguesa, se juntarem, baterem de frente com a população que tem no Brasil, não chega nem perto. E outra coisa mais importante também, pessoal, é que as línguas nacionais no Brasil não são tão presentes como, por exemplo, nos outros países falando de língua portuguesa, exceto Portugal, claro, né? E ainda quando estamos a falar sobre a história, é imperativo falarmos sobre a questão da independência dos angolanos. Nós, angolanos, quando conquistamos a nossa independência, há 50 anos atrás, logo que proclamamos a independência, entramos, certo? Entramos numa guerra civil. Essa guerra civil durou 27 anos. Nesses 27 anos, com certeza, tivemos aí a chance de consolidar ainda mais aquilo que já estava lá. Porque todo o nosso ordenamento jurídico, o nosso sistema administrativo foi herdado do governo português. E a gente só transformou para aquilo que seja algo não soberano, certo? E isso, de alguma forma ou de outra, também tem uma implicância na nossa inclinação. Tem uma implicância na nossa inclinação. Como eu já tivera dito aqui, existem sim situações, por exemplo, na academia, que somos, sim, com certeza, não obrigados, mas dirigidos a escrever com vocabulário estritamente português de Portugal. Outra coisa interessante, pessoal, que vale a pena mencionar aqui e talvez eh, abrir um palco para todo mundo discutir aqui é a questão do próprio sotaque em si. Agora vamos responder de uma forma mais clara, certo? O sotaque brasileiro é o mais diferente e o mais destacado de todos os outros sotaques da língua portuguesa. Por quê? Além de ter uma musicalidade, tem a questão toda daquela parada de gerúndio, não sei qual, existe uma explicação científica, certo? Nós consumimos muito conteúdo brasileiro. E esse consumo, sim, influencia o nosso sotaque, mas não de uma forma gigantesca, porque um conteúdo digital, ou novelas, ou alguma coisa assim, não muda uma nação inteira, certo? Porque do mesmo jeito que eu consumo conteúdo brasileiro, não é do mesmo jeito que, por exemplo, alguém que vive no interior consome, ou alguém que a vida dele inteiramente é trabalhar com um certo tipo de instrumento, vai consumir, porque de alguma forma ou de outra, o que nos traz também na internet, além de entretenimento, é o aprendizado, certo? E alguém que já tem uma escala, já tem um foco central de aprendizado e agora tem que aplicar, com certeza vai consumir não tão pouco, mas não com tanta agressividade ao passo de mudar a sua, o seu sotaque, desculpa, de mudar o seu sotaque. Isso é importante, porque hoje em dia, por exemplo, existem muitos influenciadores digitais, mundo afora da língua portuguesa, que acabam falando com sotaque brasileiro. Isso é interessante, é intrigante. Só que no meio da sociedade, falar com sotaque brasileiro, você é visto como europeu brasileiro. É mais ou menos assim. E essa resistência, não propriamente dita resistência, né? Não existe outro adjetivo que eu pense aqui agora para tentar espelhar isso, é que afugenta um pouco o nosso próprio linguajar e que não seja moldado. Não sei se estão conseguindo me entender. De que modo? Quem fala com sotaque brasileiro no meio da sociedade, muitas das vezes é repudiado. Entendeu? Não por maldade, mas sim por questão de pertencimento, questão de pertença. Porque dá-me a entender, né, que o pessoal pensa assim, tá falando com sotaque brasileiro, tá bajular. A gente sabe que não é, você não fala assim, entendeu? Você não fala assim. Porque o nosso sistema administrativo não é aberto para isso, entendeu? E um sotaque, por exemplo, para ser moldado numa escala de adolescente para adulto, teria que começar do berço. E o nosso berço é moldado para sotaque mais inclinado para português de Portugal. E é mais ou menos isso. Claro, uma visão de mundo que nós podemos ter hoje relativamente a esse assunto é que nos próximos 15 anos nós vamos ver mudança. E essa mudança não será tão alta na questão do sotaque, mas sim na questão da grafia. Entendeu? A nossa gramática vai mudar um pouco. O nosso linguajar do dia a dia vai mudar um pouco. Será muito mais influenciado pelos brasileiros, por causa da influência que eles têm dentro da internet. E isso não é novidade. Entendeu? Quer falar?
Bom, pessoal, eu vou abrir palco aqui para outro pessoal também poder aqui comentar, falar o que acha respectivamente esse assunto e talvez a gente abrir mais aqui palco e quem quiser, né, acrescentar alguma coisa, ah, ou respaldar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, são todos muito sempre bem-vindos. Inscreva no canal, até não esqueçam de partilhar o vídeo com os interessados. Espero que tenha respondido esse comentário aqui do nosso amigo Loco Porroque. Eu nem sei se li certo, mas é isso aí, nos vemos na próxima. Fui.